Estamos aqui no segundo módulo da conversa com o Rui Drever, presidente e CEO da Pretória, fundador, né, e CEO da Pretória. E a gente vai continuar agora, da onde a gente parou. Ele estava justamente explicando a história de uma das primeiras, da primeira empresa que ele fundou, que ele criou, que ele comprou, né, e transformou totalmente a empresa. E como ele fez isso, né, da coragem de ir atrás de empreendedores lá do outro lado do mundo, convencer essas pessoas, fazer a apresentação para elas, trazer as pessoas, descobrir os interesses dessas pessoas e envolvê-las no sonho dele. Então ele estava começando a dizer que foi bem no começo, conseguiu muito sucesso, e só que começou a mudar. Né? Depois de uns 10 anos, foi sucesso por 10 anos absoluto, e depois começou a mudar um pouco a realidade. Entrou a era dos celulares, com as câmeras, né, embutidas nos celulares, e os megapixels das câmeras dos celulares se aproximarem muito das câmeras digitais. Então, com isso, acabou caindo o volume de venda de câmeras digitais. A gente acabou migrando para alguns outros segmentos e depois eu acabei vendendo a empresa. E aí vale um comentário interessante que eu falei lá atrás, meu amigo de longa data, que eu conheci o Rui na época que ele trabalhava na Microsoft. Fiz um trabalho lá de excelência em vendas de valor, né, que você coordenava a área que atendia os parceiros. Chamava Small and Medium Enterprise. E era Development Desk, não era? Development Desk. Development Desk. E eu fiz um projeto em 2000 isso. Fiz um projeto de vendas lá para ele. Aí conheci o Rui, a gente ficou amigo e tal. Mas depois que ele saiu da Microsoft, a gente não teve muito contato. E eu voltei a ter contato com o Rui nessa empresa, a Smart Electronics, que tinha um outro nome também. Que era uma a distribuidora, Smart Electronics, era uma das marcas que a distribuidora tinha. Ela se chamava FTG. FTG. E aí quando as pessoas atendiam o telefone, né, as telefonistas, e alguém precisava, enfim, falar alguma coisa, FTG, F de faca, T de tatu e G de gato. E foi aí que eu voltei lá, né? Foi uma época que ele me chamou de volta para fazer um trabalho de vendas lá também. E aí eu ouvi aquilo, eu falei, não, gente, não é assim que você passa o e-mail para o cliente, comunicação. E aí a gente mudou, né? Então assim, F do quê? F de força, T de talento e G de garra. E aí mudou tudo. E já despertava outra sensação no cliente do outro lado da linha, né? Na hora que você falava F de força, T de talento, G de garra, o cliente até ria e conquistava mais a simpatia. Então, uma curiosidade aí, um elemento simples da comunicação. Muito simples, mas que quebrava o gelo muitas vezes. Quebrava o gelo e dava um impacto totalmente diferente. Já que a gente pode apresentar com impacto, não necessariamente uma questão de 2 horas, às vezes é um telefonema, uma coisa que você fala. Alguns detalhes, já dá mais diferença. Mas vamos lá, então aí foi que a FTG começou a. Aí eu, de lá, algo que eu sempre tive que tem nos negócios que eu fundei foi paixão. Eu preciso estar apaixonado por aquilo que eu estou fazendo. Então, eu conheço alguns empresários do ramo da mídia brasileira. E às vezes eu tinha um almoço, um jantar com eles, eu falava, vocês noticiam tanta coisa negativa e tem coisas boas acontecendo no mundo, né? É verdade. No nosso país. Eu vou lançar um canal de notícias positivas, né? Para você, o concorrente de vocês. Eles davam risada, né? Falavam para mim, não vai funcionar nunca, enfim. Notícia positiva não vende. Exatamente. Enfim, esse desejo, ele era real. Intenso. Eu já não tinha muita, eu lia 3 jornais por dia, ia revistas de negócios e tal, e já não me dava muita vontade de abrir os jornais ou de ler, porque eu começava o dia já com tanta notícia, vamos dizer, negativa, que eu comecei a ficar muito seletivo nas notícias que eu lia, né? Enfim, decidi empreender e lancei um site chamado As Boas Novas, né? Só de boas notícias, né? Que eu chamei de jornalismo construtivo e sustentabilidade. Olha que legal. Eu contratei 4 jornalistas, né? E uma galera assim bem heterogênea. Então um tinha sido da MTV, um tinha sido da ESPN, outro do jornal Globo, enfim, e uma do jornal Estadão. Juntei essa turma, montei essa empresa e eles começaram a gerar o Eles tinham os trabalhos deles lá, e aí você convidou... Eu retirei eles das empresas. Eles não estavam desocupados, eles estavam lá em grandes empresas. E você convenceu esses caras de fazer uma empresa nova só com boa notícia. Só com boas notícias. É que eu pincelei essas pessoas porque eram pessoas que eu fui conversando com amigos e conhecidos
Eu falei, olha, eu estou com esse projeto, você conhece algum jornalista, alguém que você acha que tem esse perfil? E aí amigos e conhecidos falaram, tem a Maria Clara, tem o Dudu, eu acho que eles têm um pouco essa pegada, até porque eles são pessoas tão otimistas, positivas, e pessoas que não estavam tão felizes no local onde eles estavam trabalhando. Deu uma causa para eles abraçarem. Exatamente. Então aí eu chamei os 4. Primeiro eu fiz acho que um almoço, um café com cada um deles, né, para pegar o interesse e mostrar o projeto. Quando eu vi que os 4 estavam interessados, eu sugeri uma reunião com os 4. Né? Eu coloquei os 4 dentro de uma sala e eu fiz a apresentação, né, no PowerPoint daquilo que seria a minha ideia do As Boas Novas, né? Então, qual que era a missão, a visão, os valores, desde, sabe, o beabá, né? Que é a essência da alma do negócio, né? Que é a alma do negócio, né? Mas de uma forma, vamos dizer, muito simples e direta, né? E depois, o que eu estava disposto a fazer para tornar aquilo um negócio de verdade rentável. De verdade rentável e qual que seria o crescimento, né, ou a rota de crescimento, né, e os obstáculos que a gente poderia enfrentar no caminho e as oportunidades. Né? Então, fazendo aí, vamos dizer, um SWOT do negócio. E eu queria te perguntar uma coisa, você falou, você fez a sua apresentação, né, que falou primeiro da missão, visão, valores, que a gente chama aqui de alma, né? E depois falou do modus operandi, da estratégia. Exato. Né? Você acha que se você não tivesse começado sua apresentação com essa parte da alma, você teria o mesmo resultado? Não teria funcionado. Então, a gente pode dizer que é fundamental que toda apresentação, mesmo de negócios, ela tem que ter uma causa, uma alma, ela tem que ter emoção. Para mim, ela tem que ter, sem dúvida. Tanto é que eu comecei dizendo que eu não me envolvo em nada que eu não tenho uma paixão por aquilo, nem nenhum negócio. Isso é muito importante, porque tem gente, a apresentação de negócio não pode ter emoção. Eu parto do princípio que eu sou um ser humano conversando com outros seres humanos. Exatamente. E todos temos sentimentos e emoções. Perfeito. Né? Não, bom para desmistificar, porque não, a apresentação de negócio não combina com emoção. Negócio que não tem emoção é negócio vazio, é negócio que não prospera. Quando tem emoção, a coisa envolve as pessoas. Né? Eu vou fazer só um parênteses. Lembrando disso, eu fiz uma apresentação uma vez para 400 vendedores da Unilever. E eu era o gerente de eu tinha 3 marcas que eu gerenciava, uma delas era a Vazenol. Né? Que era o creme hidratante. Né? Eu estava tentando, e a maioria dos vendedores eram homens, e eu estava falando de creme hidratante, porque eu estou falando, em 1998 não se tinha a noção masculina de hidratação de pele, cuidados de pele e tudo mais, né, que se tem hoje. Então, eu lembro... Tinha muito preconceito, inclusive. E tinha até preconceito, né? Eu lembro, durante a apresentação para esses caras, né? E eu sempre fui esportista, eu tinha, é o Rui, né? Ele é atleta, é homem, né? E eu lembro que eu peguei assim, eu puxei uma cadeira no meio do palco, né? Botei a minha perna em cima, arregacei a calça, peguei o Vazenol e falei, pessoal, é pra gente passar mesmo. E olha só, para nós homens que somos peludos, ele não cola nos pelos. Esse hidratante, então eu fiz até uma brincadeira que depois, na época, o diretor de marketing falou, nossa, Rui, você foi corajoso, foi muito audacioso ali, cuidado, né? Porque deu muito certo, mas poderia ter dado errado. Enfim, então eu acredito sim, que tem que ter também nas apresentações, né, que eu sempre faço, algum elemento, o seu envolvimento, inusitado e o meu envolvimento com aquilo que eu tô vendendo ou falando. E você está correto, né? A gente que estuda a ciência da comunicação e apresentações sabe disso. É que muita gente não, acho que não. Se você tiver envolvimento emocional seu, para começar, e trabalhar com coragem, inovação, né, envolvendo as pessoas, porque quando você se expõe como você fez, né, que foi corajoso, você se torna mais próximo da plateia. Ele não é um almofadinho aí que todo certinho. Ele é um ser humano, então ele também se arrisca, ele também pode errar, ele também é engraçado. E é engraçado sem contar piada. Porque tem gente que acha que tem que contar piada nas apresentações, né? E aí o cara é humorista ou palestrante? Né? E eu não tenho essa veia humorística. Não precisa ter. E gerou isso, as pessoas deram muita risada, que era algo inusitado, era o cara, né, puxando a calça. Mas enfim, voltando às boas novas, então para mim foi fundamental, em primeiro lugar, estabelecer, né, a razão pela qual eu estava fazendo aquilo. Né? Qual era a minha real motivação por trás daquilo? E que era gerar algum tipo de transformação nas pessoas que tivessem acesso
aquele canal de notícias, né? Ótimo. Que desse uma oxigenada no começo do dia daquelas pessoas, ou uma pessoa que, de certa forma, tivesse um pouco contagiada por negatividade em função de tantas coisas que são noticiadas, e até de momentos reais, né? Não é negar os fatos relevantes, né? Mas senão claro. dar uma perspectiva positiva sobre um fato relevante. Exatamente, uma nova perspectiva, tá. né? E sempre com otimismo e positividade. Então, foi isso, era esse o produto que eu queria lançar no mercado. E essas 4 pessoas, esses 4 jornalistas, esse foi o primeiro gancho. Eles falaram, nossa, a gente também acredita que o Brasil, a sociedade precisa de um canal desses. Muito né? bom. Então, começou por aí. Foi? Então, aí começamos o projeto, lançamos o site, né? Tivemos desenvolvedores de site, de web, fazendo, aí a minha ideia era que fosse uma coisa que você compra, porque na época não tinha touchscreen, era o mouse, né? Então, mas eu pensava que o mouse, que ele fosse intuitivo, então à medida que você ia colocando o mouse para cá, o site todo virasse, como é o touchscreen, mas era com o mouse. Criamos isso, ficou super legal, mas a tecnologia ainda não era muito avançada, então ele dava umas travadas, ele tinha uns bugs que não dava a gente não conseguiu consertar. Então a gente acabou fazendo um site mais normal. Isso foi em 2000 e? Isso foi em 2008. 2008. 2008, exatamente. Tá. Enfim, lançamos um site durante o primeiro ano, né? Eu investi, eu banquei. A gente não tinha receita, né? E primeiro precisava se criar, né, um número representativo, né, de pessoas que estivessem lendo o site, né, e que viralizasse um pouco, para depois poder ter anunciantes, que a ideia era essa, a receita viria de anunciantes. Aí entrou no segundo ano, eu bancando, a gente não tinha anunciantes ainda, né? E aí eu lembro um dia, eu comentei com a minha esposa, falei, nossa, eu estou colocando muito dinheiro nesse negócio, né? Porque eram 4 jornalistas, era uma empresa, uma casa, né? Enfim, eram caras que tinham salários, né? Eu tinha tirado, eles tinham essa responsabilidade também, né? Me sentia um pouco responsável por eles terem saído de grandes empresas para apostar nesse projeto. Mas eu lembro de ter comentado com a minha esposa, nossa, como que eu estou gastando muito dinheiro aqui, eu não estou vendo agora. Ela falou, Rui, você não acredita muito no teu projeto das Boas Novas? Eu falei, eu acredito. Então segura. Deu um mês, eu recebi uma ligação, né? Porque aí eu comecei a fazer, contratei uma agência de relações públicas e começaram a sair algumas matérias sobre as Boas Novas, um novo canal de notícias, enfim. E saiu diferente, né? Exatamente. Saiu em algumas revistas, alguns músicos, né? A Joyce, que é uma música de uma cantora de MPB, né, das antigas, junto começou na época do Caetano, no blog dela colocou que ela só lia isso todo dia, que era encantador o que ela sentia, né, lendo essas notícias, e que alguém tivesse feito isso. Então começou a ter uma certa repercussão. Bom, recebo uma ligação do diretor de marketing do Banco Santander, né? Falando, olha, Rui, fiquei sabendo desse site de boas notícias que você lançou, achei interessantíssimo, achei genial. Eu falei, nossa, nosso primeiro anunciante. Né? Você até pensou modestamente. Uau, que tacada, né? Acertamos grande agora o Santander. Eu falei, Rui, mas eu não tenho interesse em anunciar no teu site, mas eu tenho interesse em saber se você gostaria de gerar esse tipo de conteúdo para a plataforma do Santander. Nesse momento eu cliquei, falei, nós não somos um site que vai viver de receita de banner de anunciante. Nós somos uma empresa que tem uma vitrine e que por detrás dela tem a venda de conteúdo específico de jornalismo construtivo e sustentabilidade. Que é uma causa muito mais nobre do que vender banner de anúncio. Mudou o foco. Né? As Boas Novas era uma vitrine ótima, né? Era um jornal de notícias positivas, né? Com todas as sessões do jornal, porém, isso era só o showroom, era o showcase. Né? Por detrás disso, a gente começou, eu estruturei os jornalistas para começarem a gerar esse conteúdo para o Santander. Bom, o Santander foi um super case, até hoje a gente gerencia a plataforma deles de conteúdo. Veio Natura, HSBC, Pepsi, Red Bull, Petrobras,
Então, para cada um, a gente gera conteúdo, eu gerava porque eu vendia essa empresa, eu vou falar disso. A gente gerava conteúdo específico para as necessidades deles. Então, alguns deles era para a equipe de vendedores, da Natura, as vendedoras. 1 milhão de vendedoras, o intranet, então, gerando conteúdo que fizesse sentido com o produto que eles vendem, alinhado com os valores da Natura e com a nossa pegada, né, construtiva e positiva. Enfim, eu fiz isso durante alguns anos, depois acabei vendendo para uma agência de publicidade que atende outros clientes. E vendeu bem, claro, recuperou todo o investimento. Sem dúvida, não, acabou sendo um ótimo investimento. Ótimo negócio. E o legal, e isso funciona até hoje, certo? Funciona. Ou seja, você criou um negócio, ele transformou o jornalismo, né, no Brasil, chamou a atenção de grandes multinacionais, grandes empresas, e você, até hoje, esse projeto que você começou, fica alimentando as intranets dessas empresas com notícia boa. Exatamente. Que incrível isso. Exatamente. Incrível. Que baita projeto legal. E tudo a ver com comunicação, né? Absolutamente. Quer dizer, escolher um jeito de comunicar. Isso que é muito importante também a gente ressaltar aqui. Eu percebo quando entrevisto pessoas que fizeram grandes projetos, né, que têm sucesso como empreendedor principalmente, ou até grandes executivos, eles escolhem uma maneira de comunicar. É uma decisão, não é um acaso. Eles não vão conforme, tá assim, eu vou assim, tá assado, eu vou decidir. Não, eles têm personalidade. Eu tenho paixão por isso, isso faz parte do meu valor, esse é o meu jeito, né, de entender o mundo, e eu vou expressar isso através dos meus projetos. Sim, eu trabalho, Fábio, eu me relaciono com o meu trabalho e com o mundo em geral em cima das minhas crenças. Não quer dizer que a gente é fechado, não, mas quer dizer que você tem assim, as suas convicções, né? As minhas coisas, o meu conjunto de valores que me guiam como ser humano. Exatamente. Né? Eu não entro em qualquer negócio, eu não faço qualquer coisa ou porque vai ter um retorno interessante, ela tem que estar alinhada com os meus valores, com aquilo que eu penso e acredito. Porque senão você não vai ter prazer no que você está fazendo, e uma coisa que a gente percebe, né? O dinheiro em si não deixa ninguém satisfeito. É por isso que os corruptos roubam cada vez mais, porque eles nunca ficam satisfeitos, né? Agora, quando você faz alinhado com os seus valores de honestidade, de integridade, de ética, nas coisas boas que você acredita... Aí dá prazer. Aí dá prazer, e quando o dinheiro vem, ele vem abençoado, né? E você consegue manter essa riqueza, e a riqueza não te atrapalha a felicidade. Né? Porque ela vem porque você fez algo certo, né? Algo que respeita os seus valores mais nobres. O retorno financeiro acaba sendo muito condizente com o propósito, né? Então isso me deixa feliz no final. E que projeto incrível, cara. Obrigado. Demais, e mostra, né, que tipo de empreendedor e de pessoa você é, né, que de repente você já é assim desde o seu primeiro trabalho, mas esse projeto é uma prova incontestável do que você quer passar para o mundo, né, através da sua comunicação. Sim. Muito legal. Vamos encerrar esse módulo aqui? E a gente volta daqui a pouco, então, no próximo módulo, com um pouquinho mais da história do Rui. A gente está passando empresa em empresa e como que os valores dele, a personalidade dele e a comunicação dele tem feito diferença para essa história de sucesso. Já já a gente volta. Obrigado. Obrigado.